e compartilhar com vocês de novo a tela do... Cadê a tela do nosso? Só um pouquinho. Muitas telas aqui, mas essa aqui que eu quero. Então, voltamos lá. A tela do capítulo do livro. Temos ali, então, aquela indicação já tínhamos falado de integração, né? E então agora falar um pouquinho da cadeia de valor expandida, né? Que é a cadeia de valor, né? Para uma empresa envolve a própria empresa, os seus clientes, os clientes dos seus clientes e os clientes dos clientes dos clientes, até você chegar lá no cliente final, no consumidor. E, por outro lado, para trás, né, os seus fornecedores e os fornecedores dos seus fornecedores, até chegar lá no fornecedor de uma matéria-prima, se estivermos falando de produtos, ou o fornecedor do serviço mais elementar, lá se o que vocês estiverem consumindo for um conjunto de serviços que vão se agregando uns aos outros, né? Então, sistemas de informação podem ser usados aí para fazer para melhorar essa integração dessa interação com clientes e fornecedores. Isso vai ficar muito mais claro aí nas nossas próximas aulas, quando a gente discutir principalmente o modelo DEL de integração com fornecedores e clientes. A gente percebe que uma empresa que se comunica e interage bem e tem os seus sistemas interagindo com os sistemas dos seus fornecedores e dos seus clientes, acaba tendo um desempenho no mercado muito melhor, porque acaba conhecendo melhor tanto o consumidor final, mesmo que ela não seja o último elo, né, aquele elo que fala com o consumidor final, ainda assim, se os sistemas dela e os sistemas dos seus clientes são bem interligados, a hora que o cliente final está fazendo uma compra lá, essa informação já chega mais rapidamente para a empresa e ela consegue decidir melhor o que fazer dali para diante, né? Imaginem, por exemplo, vocês, como está bagunçado nesse momento, como está bagunçada a cadeia de valor ou a cadeia de suprimentos da maior parte dos produtos, né? Bom, o que aconteceu com o papel higiênico aí antes dessa crise do Covid-19, né? Eu espero que os fabricantes de papel higiênico não imaginem que a gente vai consumir mais papel higiênico do que consumia no passado, né? Aparentemente, nós acumulamos muito mais papel higiênico do que precisávamos, mas nós vamos usar isso aí ao longo do tempo. Da mesma forma que, né, o que as pessoas compraram de alimentos, também não podem fazer nenhum fornecedor imaginar, puxa, as pessoas estão comendo muito mais agora, né? Veja o que está acontecendo com máscaras, né? Não tem mais aquelas máscaras N95, que são as máscaras mais indicadas para os médicos, principalmente aqueles que estão médicos e enfermeiros que estão na frente de batalha lá, digamos assim, né? Por quê? Porque houve uma demanda modificada em função de características aí desse momento, né? Nós estamos aqui em casa começando ajudando aí um grupo que está fazendo máscaras para distribuir em regiões aí de periferia em Curitiba, e eu e minha esposa fomos hoje cedo então comprar elástico para fazer essas máscaras e passamos em 2 ou 3 lojas, né, para conseguir elástico, porque já também está acabando, né? Agora, será que o fabricante de elástico tem uma noção clara de que está faltando elástico nas lojas? E tudo depende de o quão bem integrados forem os sistemas deles, né? Se os sistemas não são bem integrados, existe inclusive uma tendência muito grande de que o fabricante comece a receber pedidos dos seus clientes e pedidos sobre pedidos, às vezes. O cliente fazendo um pedido e depois fazendo um outro pedido em cima daquele, que para o fabricante parece ser 2 pedidos, mas no fim das contas a demanda era uma só, né? Então, lá na frente, você vai talvez ter sobre o excesso de abastecimento de elástico para fazer máscaras, porque e no momento que talvez as pessoas não precisem mais de máscara, simplesmente porque essa cadeia de valor não está tão bem integrada quanto poderia ser se os sistemas fossem bem ajustadinhos, né? É claro que esse exemplo, para esse momento, todo mundo sabe que está tudo funcionando de uma forma estranha, né? Então, eu espero que os próprios fabricantes sejam mais cautelosos nas interpretações que eles possam fazer desse aumento de consumo de elástico ou de papel higiênico ou de qualquer outro produto e agora fica relativamente fácil de dizer que o que quer que esteja acontecendo de estranho ou diferente está acontecendo por causa dessa situação do coronavírus, né?
Mas em outros momentos, às vezes, acontecem flutuações na demanda e a empresa acaba não entendendo exatamente o que está acontecendo, porque ela não tem esse fluxo de informação ao longo da cadeia. Então, você conseguir melhorar o fluxo de informação e de uma informação que leve a uma decisão melhor na cadeia de valor é algo que, sem dúvida nenhuma, tem valor. Quanto vale? Difícil dizer, né? De novo, você está indo na direção certa. Voltando àquela frase lá do início do capítulo, é melhor você estar vagamente certo do que precisamente errado. Deixa eu tentar colocar aqui de novo o nosso chat visível ali. Eu não estou vendo o chat, mas já parece que tem mensagens ali. O que... Opa! Ah, não, alguém só está me dizendo que estava com... a Nicole ali falando que às vezes abre sozinho o microfone. Não, sem problema, Nicole. Eu fechei aqui que eu vi que estava ruído. Eu achei antes que você estava... Até que você mesmo estava tentando falar alguma coisa. Tranquilo? Vamos adiante. Esse aqui é um modelinho interessante, esse que aparece em amarelo aqui na figura 4.1. É um modelo que é chamado de modelo da cadeia de valor de uma organização. Ele foi montado lá pelo Michael Porter, que é um dos principais autores aí, de estratégia competitiva do final do século XX, né? Nós vamos discutir muito ainda para frente sobre esse tipo de modelo e em alguns momentos eu vou dizer que eu acho que a gente já pode pensar diferente disso, né? Mas a lógica dele aqui era justamente aquela de perceber uma empresa como um conjunto de operações em que uma depende da outra, não necessariamente numa sequência, tá? Mas, enfim, tem várias atividades aqui que ele chama de atividades primárias, logística, a produção, logística de insumos, né? Logística de matérias-primas, logística de produtos acabados. Você tem que se preocupar dentro de uma empresa com receber matérias-primas, realizar a sua produção, fabricação, o que é que seja, garantir que você vai conseguir entregar o produto acabado para o cliente. Você tem que ter canais de distribuição, canais de marketing e suporte, assistência técnica. Essas atividades aqui são todas que estão aqui nessa parte de baixo, são todas o que o Porter chama de atividades primárias, e são atividades de agregação de valor. Tá? Cada uma dessas atividades, se bem feita, leva o cliente a perceber o produto como um produto de maior valor. Né? E vamos entender assim, de maior valor ou menor custo, mas maior valor ou menor custo, ambos estão na mesma, digamos assim, são faces, são duas faces da mesma moeda. Né? Se eu consigo reduzir os meus custos, eu consigo entregar o produto a um preço menor e, portanto, o desempenho de valor para o cliente acaba sendo tão bom quanto eu manter os meus custos como estavam, mas conseguir fazer um produto de maior valor. Né? A gente sempre tem que pensar nesse delta valor, que é a diferença entre o custo e o preço, e entre o preço e o valor para o cliente. Tá? E essas atividades aqui em cima, ó, que ele chama de atividades de apoio. Tá? Cliente nenhum percebe valor ou paga pela organização da empresa em termos de infraestrutura, por como que funciona o departamento de RH dela, recursos humanos, como é que ela contrata, né, os funcionários, a política de férias dela, a política de remuneração, tá? Nem sequer pelo desenvolvimento de tecnologia, a princípio. Tudo isso aqui são atividades de apoio. É claro que se essas coisas não funcionarem bem, as atividades primárias também não funcionam. Então, as empresas gastam dinheiro nessas atividades porque elas são todas as atividades que são necessárias para permitir a coordenação dessas atividades aqui de baixo. Tá? O Porter tinha uma ideia de que você tem que estar sempre olhando, monitorando para verificar se cada uma dessas atividades primárias agrega valor e se a despesa representada para essas atividades de apoio não acaba consumindo esse valor que é gerado aqui embaixo. Né? E a partir desse modelinho, o Porter tem também um segundo modelo, que é aquele modelo das 5 forças. Eu vou pular esse. Bom, na realidade, rapidamente, que só passar por esse. Aqui nós temos a ideia de uma empresa com as suas atividades internas, né? Esse autor aqui chamou um pouquinho diferente, falando em projetos, compras,
produção, vendas e serviços, de certa forma, mais ou menos as atividades primárias, né, aqui embaixo. E ele tem o fornecedor e o cliente. Notem que ele tem uma fronteira aqui entre fornecedor e cliente, mas ela é claramente definida, né? E aí, o autor, o Fernando Meirelles, aqui, ele diz o seguinte: olha, hoje em dia, as empresas conseguem vincular suas atividades com as atividades dos seus fornecedores e com as atividades dos seus clientes de um jeito que, em muitos casos, é até difícil você perceber onde está a fronteira de uma empresa com a outra. Tá? Então, por exemplo, se vocês forem visitar a fábrica da Renault, ali em São José dos Pinhais, vocês vão ter trabalhando dentro daquela fábrica lá, funcionários da Renault, mas também funcionários de empresas que são fornecedoras da Renault, e você, olhando para alguém que é de fora, olhando, não vai conseguir identificar quem trabalha para quem, e não vai conseguir identificar de onde termina o trabalho que é feito pelo fornecedor e onde começa o trabalho feito pela empresa, porque isso aí acontece de uma forma muito bem integrada, né? E sistemas colaboram para que isso possa acontecer, principalmente sistemas que permitam, quer dizer, sistemas que sejam compartilhados pela empresa e seus fornecedores ou pela empresa e seus clientes. E aí o modelo das forças competitivas do Porter, que é o segundo modelinho do Porter, é um modelo em que ele diz o seguinte: olha, se você estiver pensando em investimentos, você tem que pensar em investimentos na empresa, e nota, estamos falando muito de investimentos na empresa. É claro que tudo que a gente fala para a empresa, a gente tem que pensar como é que a informática se ajusta a isso, né? Mas estamos falando aqui de gasto, de investimentos na empresa, e ele diz o seguinte: pense sempre nessas 5 caixinhas aqui, porque, segundo o Porter, essas 5 caixinhas são caixinhas que, como é que eu poderia dizer, depõem contra a lucratividade das empresas. Ele fala aqui que as 5 forças que determinam a lucratividade das empresas, que sempre, se você conseguir, de alguma forma, na visão do Porter, fazer com que os seus fornecedores não levem vantagem em cima de você, que os seus clientes não levem vantagem em cima de você, que os seus concorrentes, aqui quando ele fala, né, os concorrentes não tenham vantagem sobre você, que produtos substitutos também não façam com que você fique numa situação pior no mercado, que entrantes em potencial, são empresas que nem fazem parte do mercado ainda, mas estão de olho lá nas oportunidades do mercado e pensando em entrar nesse mercado, que eles também não te atrapalhem. Então, ele diz assim: se você monitorar essas 5 forças, concorrentes, fornecedores, clientes, entrantes em potencial, substitutos, você consegue definir uma estratégia que ou te ajude a garantir algum grau de sustentabilidade para as tuas estratégias, ou que ao menos te ajude a recuperar vamos dizer, alguma vantagem competitiva que você já teve no passado, né? Depois você perder espaço para o concorrente, né? Qual é o problema? Quer dizer, esse modelinho é interessante porque ele, ao mesmo tempo, diz assim: então se os meus fornecedores querem ganhar dinheiro em cima de mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que eu não tenha um fornecedor só, eu vou estabelecer lá uma concorrência entre os meus fornecedores, porque daí se um quiser cobrar muito caro, eu digo para ele: pô, meu amigo, você está tentando, né, fazer com que eu gaste mais do que eu quero gastar aqui, se você não baixar esse preço aí, eu compro do outro concorrente ali, eu tenho várias possibilidades, né? Daí para o teu cliente já pensa ao contrário, né? Quer tentar se apresentar para ele como se você fosse a única possibilidade que ele tem, para que ele não faça com você aquilo que você estava tentando fazer com o teu fornecedor, né? Então você quer ser, no fim das contas, o sonho do empresário é ser o único fornecedor para os seus clientes, de preferência, e ter vários fornecedores que possam atender a própria empresa, né? Notem que é uma lógica assim é estranha, né? Porque você quer agir com o teu fornecedor de uma forma diferente, você quer agir com o teu cliente, você quer oferecer para o cliente, quer evitar que ele tenha outras opções, ou seja, você quer aprisionar o seu cliente ao teu produto ou serviço, mas você não quer jamais ser prisioneiro dos seus fornecedores, né? E ao mesmo tempo você deveria monitorar os concorrentes para ver o que eles estão fazendo e a tua estratégia, caso eles estejam fazendo coisas que você não, né, enfim, você não tinha imaginado antes. E você deve estar monitorando entrantes em potencial, é um pouco mais difícil, né? Já às vezes é relativamente fácil você saber quem são os fornecedores,
quem são os clientes e quem são os concorrentes. Entrantes em potencial é gente que ainda não está no teu mercado, então, às vezes, foge um pouco do teu radar, é um pouco mais difícil de você avaliar, mas ainda assim, dá para ter suspeita, né? Tem empresas que têm, em função do maquinário que elas têm, se estiver falando de empresas industriais, elas podem mudar um pouquinho de lógica do que elas fazem. Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu esses dias, apesar de eu ser cervejeiro, como se diz, amador, né? Me surpreendeu quando eu comecei a ver algumas dessas empresas que fabricam cerveja mudando a sua atividade para fabricar álcool nesse período em que álcool está em maior necessidade, né? Então, isso nos mostra que produtores de cerveja são, a princípio, entrantes em potencial do mercado de álcool, porque eles podem, com pequenos ajustes no seu processo, transformar o seu equipamento e a sua expertise para que eles possam atuar num setor diferente. Então, é o tipo de situação que você tem que monitorar. Se você, por acaso, estivesse aí no mercado de álcool e você deveria ficar olhando lá será que aquela cervejaria não vai querer mudar de ramo, né? Estou brincando que, de fato, eles estão fazendo isso de uma forma muito, digamos assim, improvisada, né? Para quebrar um galho mesmo. Então, esse não seria exatamente eu tenho certeza que empresas de cerveja não estão normalmente pensando em mudar de ramo e fazer álcool gel ou o que quer que seja, né? E o mais difícil de todos de avaliar aí são esses que a gente chama de produtos substitutos, porque esses de fato não dá nem para dizer que eles têm maquinário parecido, capacidade de serviço parecida com a nossa, nem nada. Eles são simplesmente algo que, em função de uma ruptura, né, de uma mudança de paradigma, passa a competir pelo dinheiro que os seus clientes têm no bolso, né? Eu lembro que aliás, agora já há muitos anos, eu tive um aluno que era dono de uma joalheria e ele, de um ano para o outro, ele percebeu que tinha caído muito as vendas dele e ele, ao analisar melhor o mercado, ele descobriu que existia um substituto para as joias que ele vendia, que era o telefone celular. Isso não estou nem falando de smartphone, tá no tempo vamos dizer, de telefones, de burrofones ainda, né? E aí ele ficou até mais ou menos tranquilo, porque ele disse assim, bom, as pessoas vão comprar um telefone celular esse ano, vão comprar para dar no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, e ano que vem todo mundo tem um telefone celular, e daí voltam a comprar joias. O fato é que no ano seguinte, né, tinha mais um telefone celular para ser comprado. Com tecnologia eletrônica, é sempre assim, né? Ela é barata o suficiente, ou causa um fascínio suficiente para que as pessoas fiquem mudando, né? Existe uma obsolescência programada, e que as pessoas fiquem mudando, e o fato é que o negócio dele morreu por causa desse substituto. Não era a indústria da telefonia e do telefone celular, não veio para o mundo para competir com as joalherias, mas ela acabou interferindo significativamente aí no negócio desse ramo, e principalmente num ramo de, digamos assim, de joias, naquela faixa de preços do telefone celular, né? Não estamos falando nem de joias super caras, e nem de bijuteria, ou de bijuteria mais simples, né? Mas qualquer coisa ali entre o que seria o preço de um celular, sei lá, entre R$500 e R$5.000, era o tipo de joias que esse meu aluno vendia na loja dele. Ele acabou, né, fechando a loja, montou um restaurante, e quando ele me disse, uma vez encontrei na rua, ele disse que tinha montado um restaurante, eu fiz assim, né? Falei, cara, não sei, bom, não fiz isso porque a gente não deve desencorajar alguém, mas foi o que eu pensei, tá? Sabe qual é o problema do restaurante em geral, e principalmente para alguém que não é do ramo, né? O restaurante não tem barreiras a entrantes em potencial. Em geral, é fácil entrar nesse mercado, né? Então, não tem uma estratégia muito forte que alguém que já esteja no mercado consiga estabelecer para evitar que outros entrem. E aí, gente como esse meu aluno entra fácil no mercado. O problema é que, como não tem muita barreira a entrantes em potencial, a competição é cruel e só os mais experientes ou os mais competentes acabam conseguindo se manter nesse mercado. Então, tem muita gente que acaba usando o fundo de garantia ou qualquer outra reserva econômica para começar um restaurante, compra equipamento, aluga um espaço, o investimento não é muito alto comparado com montar uma indústria, por exemplo, né?
O problema é que não existe barreira entrantes, portanto, a rivalidade no mercado, a concorrência é grande, né? E é difícil, então, você definir essa sua estratégia usando esse modelo aqui e ter sucesso, né? Crítica a esse modelo, né? E crítica ao Porter de uma forma geral. Notem que ele olha para fornecedores e clientes da mesma forma que ele olha para concorrentes, né? Ele diz assim, olha, você tem que tomar cuidado com o teu concorrente porque ele quer brigar com você pelo mercado. Mas você também tem que tomar um cuidado enorme com o teu fornecedor e com o teu cliente porque eles querem levar vantagem, né? Eles querem, de alguma forma, se beneficiar de você ou ter um lucro em cima de você, tá? Esse modelinho do Porter acaba sendo um modelo que olha para o mercado, para fornecedores e clientes de uma forma competitiva. E é difícil, a partir dele, você pensar em coordenar atividades com fornecedores e clientes, em ser parceiro de fornecedores e clientes, porque o modelo já te diz, olha, tome cuidado com eles, né? Então, o que já tinha aparecido um pouquinho antes ali, quando a gente falou assim, olha, sistemas podem ser usados para aproximar, para fazer com que a tua empresa funcione tão de perto com o teu fornecedor que fica difícil até saber onde termina a sua atividade e onde começa a dele, isso não se explica por esse modelinho aqui, tá? Isso vai ter que ser explicado por modelos que a gente chama de supply chain management, ou gestão da cadeia de suprimentos, gestão da cadeia de valor, que é uma outra forma de pensar, que eu diria contraditória ou diferente dessa. Mas ainda assim, os mercados em geral, o Porter não está totalmente sem razão quando ele diz que você deve se preocupar com fornecedores e clientes, porque a gente viveu e vive no mercado concorrencial há tanto tempo que muitas vezes é difícil as empresas perceberem que ao colaborarem com seus fornecedores e com seus clientes, muitas vezes elas conseguem fazer o bolo crescer, né? E aí elas dividem entre si um bolo maior no final, né? Bem, eu acho que, deixa eu ver aqui, nesse capítulo que tínhamos era isso. A minha sugestão seria, agora que a gente fosse lá, então, para o Moodle, né? Eu colocarei lá algumas questões para vocês sobre o capítulo 5, mas antes de ir para lá, eu queria ver se vocês têm aí alguma dúvida, né? Alguma questão. Vamos lá, gente. Eu estou esquecendo a voz de vocês já, depois de tanto tempo. Uma outra coisa que eu peço para vocês fazerem, então, é já antes da gente ir lá para o Moodle, não esqueçam de dar um oizinho ali no WhatsApp e dizer que vocês estavam presentes hoje. De novo, eu acho que nós vamos ter que fazer nas próximas semanas, aí vão ter que começar a resgatar os colegas de vocês, porque eu tenho a impressão que a gente, muito em breve, pelo menos eu tenho essa expectativa que em breve nós vamos voltar àquela situação de aulas online. Espero que até com mais professores em condições de fazer isso, porque, de outra forma, não tem muita possibilidade da gente recuperar esse semestre, né? Então, acho que todos nós devemos fazer um esforço nesse sentido, né? Acho que, na pior das hipóteses, estamos todos aprendendo, quer dizer, é um momento muito complicado, mas estamos todos aprendendo a usar novas ferramentas, e lá na frente, acho que isso aqui vai ser o último que também vai colaborar com a gente nas nossas aulas normais, né? Se não temos, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Zoom, não. Gente, então, agradeço aí a perseverança de vocês, nos vemos no Moodle logo em seguida, tá? Eu fecho aqui e daí já vamos para lá.